Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje, a pedido de uma inscrita, eu vou responder a pergunta: como conciliar os estudos para concursos públicos com os estudos a nível superior, com a faculdade, com o curso de graduação que você estiver fazendo. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! O tema do vídeo de hoje, ele já foi tratado aqui em outras perspectivas em outros vídeos aqui do canal. Eu tenho um vídeo em que eu falo de como eu me preparei para concurso público. Eu tenho um vídeo, inclusive, também atendendo ao pedido de uma inscrita, falando se o relacionamento atrapalha nos estudos. Eu tenho um vídeo falando do que cai na prova, especificamente para o concurso do magistério, Eu tenho uma série de vídeos para esse âmbito do estudo para concurso público. Então, fica o convite para que vocês procurem, para que vocês conheçam o que eu tenho a dizer a esse respeito. Mas, enfim, hoje eu vou tentar trazer algumas perspectivas voltadas para essa pessoa que está tanto com um pé na graduação, quanto também já pensando no concurso público que fará futuramente. Eu acredito que seja interessante você já começar a se preparar ainda na graduação. Não foi o que eu fiz, porque na época da graduação, eu estava me dedicando muito à vida acadêmica. Então, eu pretendia já passar diretamente para o mestrado, foi o que aconteceu comigo, Fiz isso lá no meu mestrado, nos 6 meses finais do mestrado, eu me dediquei ali tanto ao estudo final, a preparação da minha dissertação, quanto ao estudo para concurso público. Tanto que menos de um ano depois de concluir o meu mestrado, eu fui aprovado no meu primeiro concurso público. E embora eu não tenha passado por isso a nível de graduação, mas eu vou falar aqui tanto a partir da minha experiência a nível de mestrado, quanto também em relação àquilo que eu vi outras pessoas, alguns colegas colocarem em prática e que deu certo no caso deles, e acho que pode sim dar certo para vocês. Bom, eu acho que uma coisa fundamental é você ter um cronograma de estudos. Eu acho fundamental a organização em termos de estudo. Eu, particularmente, sempre digo, às vezes as pessoas acham até que é exagero, mas não é. A única coisa na vida em que eu sou organizado é em relação aos estudos, em relação ao meu local de estudo, a minha biblioteca. É tudo catalogado, tudo referenciado, eu sei exatamente onde estão as coisas, eu tenho minha metodologia de estudo, eu sou muito metódico nesse sentido, sabe? E eu acho que é fundamental. Se você não tem uma organização, claro, você não precisa ser tão extremo como eu sou em alguns pontos, mas se você não tem organização na sua vida, no que diz respeito a horários, você se perde um pouco. Você trabalha e faz faculdade, não é impossível você estudar para concurso também, tá? Mas você vai ter que organizar seu tempo, você vai ter que estabelecer prioridades, você vai ter que direcionar um horário, sim, do seu dia para o estudo para concurso. Então estabeleça um cronograma. Quantas horas por dia você tem? Depois que você chega da faculdade, depois que você chega do trabalho, você tem 2 horas por dia? Você tem 1 hora por dia? Então, você coloca no papel essa hora e você organiza o seu cronograma de acordo com as disciplinas, com os tópicos do edital do concurso, para o qual você está estudando. Não estude de qualquer forma, você precisa saber o que você precisa estudar. Isso, inclusive, é uma dica também, eu já vou encaixando aqui dentro dessa primeira. Entenda o que você precisa estudar. Por isso, você deve ter em mente qual o concurso que você quer fazer, ou pelo menos assim, uns 2, 3 que você queira fazer esses concursos, e você analisa os editais. Wesley, mas não abriu o edital ainda, mas o edital passado, o edital anterior daquele concurso, o que foi que caiu? Como foi a organização da prova? Caiu português, caiu informática, tem concurso que cai raciocínio lógico, tem concurso que cai direito constitucional, tem concurso, enfim, existem várias possibilidades. Na área da educação,
os conhecimentos pedagógicos, enfim. E, claro, né, aqueles conteúdos específicos da sua área. Você que é engenheiro, vai cair o conteúdo específico de engenharia. Você que é matemático, você que é profissional de letras, vai ter a parte de linguística, a parte de literatura. Então, entenda, são 5 tópicos, então vou dividir como se fossem 5 disciplinas e vou organizar isso no meu dia a dia, de modo a contemplar essas disciplinas ao longo da semana e ainda dar um horário ali para revisão. Revisar é importante, tá? Senão você esquece mesmo. É lógico que quando nós estamos falando em uma pessoa que acumula graduação e estudo para concurso, nós devemos colocar aí no tempo dedicado ao estudo um horário também para se dedicar à graduação, tá? Olha, gente, eu andei dando uma olhada antes de preparar este vídeo, eu fui ver o que é que se diz aí na área, né, para que eu não fique repetindo o que as outras pessoas dizem, né, as mesmas coisas, e eu vi alguns absurdos, né, por exemplo, algumas pessoas indicando que você abandone o estudo da graduação, que você leva a graduação de todo jeito e tal. Bom, se você quer partir para esse lado, este canal não é o indicado para você, esse vídeo nem é para você continuar assistindo ele, tá? É lógico que eu estou falando aqui para pessoas que têm responsabilidade com sua profissão, pessoas que têm comprometimento com a sua formação e com aquele profissional que serão lá na frente, né? Então você não pode negligenciar os seus estudos, a sua formação específica. Você não pode, por vários motivos. Principalmente pelo fato de que essa própria formação específica, você vai precisar dela no concurso, né? A menos que você faça para uma área totalmente diferente. Mas você vai precisar da sua formação. Então você que é de letras e vai prestar um concurso para o magistério, você precisa dos conhecimentos de linguística, você precisa dos conhecimentos de literatura, você precisa de todo um arcabouço também da área de educação, e tudo isso você entra em contato na graduação. É lógico que nem tudo dá para ser visto ao longo da graduação e você precisa aprofundar. É aí que entra o seu estudo complementar. Não tem coisa melhor do que você, como profissional, ser reconhecido como alguém que conhece a sua área, como alguém que tem autoridade dentro daquilo que com o qual você trabalha. Posso lhes dizer, é muito prazeroso, é muito satisfatório você saber que você é um profissional respeitado, que você é um profissional que, enfim, faz valer o lugar em que você está. Então não abram mão disso, não sejam profissionais medíocres, porque o mundo já está cheio de profissional medíocre. Se você tem 2 horas por dia para estudar, obviamente você tem que colocar 1 hora para os seus estudos a nível de graduação e 1 hora para os seus estudos a nível de concurso público. Se você não tem pressa, se você vai aí prestar o seu concurso quando concluir a graduação, você não precisa se preocupar em vencer um edital de uma vez. Se afaste do mundo imediatista no qual nós estamos vivendo. Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser do dia para a noite. As coisas não acontecem assim. Você vai se frustrar se tentar lidar com as coisas dessa forma, porque a vida não é assim. Então, esqueça essa coisa de eu tenho que vencer esse edital em 2 meses, em 3 meses e tal. Tenha calma, tenha paciência, estude com eficiência, estude com calma, estude com atenção, revise, anote, estabeleça relações, isso é fundamental. Revise sempre, e aqui falando para as pessoas, né, que cursam uma graduação e se preparam para concurso, você tem aí uma mão na roda, né, porque você tem acesso a conhecimentos, ou pelo menos você sabe mais ou menos os direcionamentos importantes em cada uma daquelas áreas, em cada uma daquelas disciplinas ou sub-áreas daquele seu curso. Aqui na área de letras, você sabe quais são as referências fundamentais, ou se você não sabe, existem locais onde você procura isso, este canal é um deles. Quais são as referências fundamentais em linguística textual? Quais são os autores que são referências no estudo de gênero textual? Ora, nós temos aqui algumas referências, né? Uma delas é este livro aqui, Gêneros Textuais e Ensino. Mas é lógico que você entra em contato com muitas dessas referências ao longo da sua própria graduação. Então, o que é que você deve fazer?
procurar nas ementas dos cursos, procurar mesmo nos materiais que você às vezes estudou essa disciplina 3, 4 anos atrás, você não lembra muito bem quais são as grandes referências ali daquela área, revisa os seus materiais, dá uma olhada e entre em contato novamente com esses autores, tá? Mas Wesley, eu vi que fulano de tal que tem um cursinho, ele tem um cursinho que produz PDF topicalizado e ele disse que a melhor forma de estudar para um concurso público é por meio de PDF topicalizado. Bom, é óbvio, né? Eu não esperava que ele desse outro tipo de dica. Mas consultar as fontes é importante, tá? Consultar as fontes para quem tem tempo, principalmente, é extremamente importante. Você vai ter acesso à base daqueles conhecimentos que estão lá na preparação das questões a nível de banca de concurso, porque os elaboradores de provas, eles têm um conjunto de referências nos quais eles se baseiam, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que já vi dentro da nossa área concursos públicos em que a banca era muito influenciada pelas ideias de Luiz Antônio Marcuschi, pelas ideias de Inguedor Cor, pelas ideias de Alfredo Bose lá na parte de literatura, ou de Antônio Cândido, concursos que tinham muita influência do pensamento de Libânio lá na parte de pedagogia, ou do pensamento de Paulo Freire, enfim. E você tem acesso a muitos destes textos ao longo da graduação. E toda a área tem os seus grandes nomes, né? Eu me lembro, nós estamos aí em evidência, né, com o nome de Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo. Alexandre de Moraes produz livros na área, produzia pelo menos há um tempo atrás, livros na área de direito. E quando eu comecei a estudar para concurso público, tinha muitas provas que caíam conteúdo de direito, e eu cheguei a comprar um livro que era produzido por ele. Então eu estava ali entrando em contato com um autor que hoje faz parte, né, do STF, então alguém que está na base do conhecimento jurídico do país. Toda a área tem esses grandes nomes. E as bancas de concurso, elas se voltam para esses grandes nomes. Estabeleça prioridades. Estabelecer prioridades quer dizer que você deve levar em consideração uma série de necessidades que você tem no seu dia a dia. Primeiro, seu sustento. Se você não mora com seus pais, se você não é solteiro, né, e se for, você tem aí um trunfo muito bacana a seu favor. Mas se você depende do seu trabalho, você tem que lembrar que você tem que se dedicar a ele. Você tem que se dedicar à sua graduação, né? Afinal de contas, é o público para o qual o vídeo de hoje é focado. Você tem que se dedicar ao seu descanso, ao seu lazer. Isso é fundamental também. Não se desgaste demais, não passe todo o seu tempo, né, tirando a hora que você está se alimentando ou está dormindo, acordou, você está ou trabalhando ou estudando. Não faça isso, que você se desgasta, você vai chegar um momento em que você não vai mais aguentar e sua mente mesmo não vai mais assimilar nada, nem da graduação e nem do estudo para concurso. Descanse, se divirta. Agora, é claro, né, tudo tem limite. É lógico que quando você está numa idade muito jovem, né, quando você é muito jovem, o ímpeto pela diversão ele é maior. É lógico que a gente conhece pessoas a nível de graduação, né, que não se dedicam a nada, nem mesmo à graduação. Aqueles alunos que o dia inteiro estão brincando, estão conversando. Você passa uma hora, ele está na universidade sentado conversando, depois ele está falando no celular, depois ele está programando-se para uma festa, depois ele está dormindo, cochilando, sei lá o quê. O dia inteiro essa pessoa não pega num material para estudar. Bom, é diferente, né? Estamos falando aqui de comprometimento, ao mesmo tempo em que sabe o horário do lazer, o horário do descanso. Você, como eu já disse aqui em vários vídeos, este é apenas mais um vídeo em que eu trato do tema, né? Você vai ter que saber que não é todo fim de semana que você vai estar numa festa. E muitos jovens não querem abrir mão disso, mas muitos jovens também não vão passar no concurso público, né? Você tem que ter noção de que você não vai poder estar o tempo todo saindo com seus amigos, o tempo todo num bar, entende? São prioridades, mas dedique o seu tempo para o descanso, dedique seu tempo para o seu companheiro, a sua esposa, o seu esposo, seu namorado, sua namorada. O Wesley atrapalha namorar? Claro que não. Ao contrário, ajuda quando você tem um companheiro ao seu lado, quando você tem um relacionamento sólido. Isso só me ajudou. Eu já falei inclusive disso aqui também
num outro vídeo. Fica o convite para que você pesquise, né, se relacionamentos atrapalham os estudos. Tudo isso vai gerar em você uma mente saudável, uma mente descansada, uma mente disposta a, naquele momento em que você se desliga de tudo, você conseguir estudar com qualidade, com comprometimento. Bom, então é isso. É lógico que o tema do vídeo de hoje ele se espalha por outros vídeos aqui do canal, em que eu trato também da questão de concurso público, mas hoje eu complementei, trouxe algumas coisas extras, e a questão é essa: ter organização, ter comprometimento com a sua formação e com o seu horário de estudo para concurso, pensar a longo prazo, se preparar com antecedência, analisar editais, ver quais são os conhecimentos que você precisa adquirir, ter o seu tempo para descanso. Tudo isso é fundamental para que você, ao longo da sua graduação, vá se preparando, para que você lá na frente não tenha assim, uma bagagem de repente toda nova de conhecimentos, que você comece a se preparar antes. Eu acho isso fundamental, e o comprometimento de jovens nesse sentido eu acho muito importante, principalmente numa área como a nossa do magistério, em que o caminho da valorização profissional, ele infelizmente passa muito, exceto algumas raras exceções, passa muito pela aprovação em concurso público. Se planejar desde o princípio é fundamental. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.